Oi, amigos, tudo bem? Meu nome é Marcelo Neves, sou do jornal A Rede de Notícias, jornal e web rádio. E hoje nós estamos aqui com a Anaí Cristine, presidente da APOS Osasco, Associação dos Professores de Osasco, e também diretora da ABRAP, Associação Brasileira de Profissionais e Especialistas em Educação. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouquinho a Anaí e ela poder nos passar a real situação dos professores de Osasco hoje. Que isso é interessante e muito importante, né? Que nós estamos numa reta final aí que é interessante falar um pouco sobre a educação desses 4 anos, né? Que você tem a experiência de sala de aula. Isso é bem interessante. Bem, Anaí, há quanto tempo de fundação da APOS hoje? E há quanto tempo você está à frente como presidente da APOS? A APOS, ela tem um histórico de fundação de 31 anos. Ela foi fundada em 84 por um grupo de professores importantíssimos naquela época, líderes, que fizeram de uma garagem o surgimento da nossa associação, que hoje é uma associação que já tem um corpo um pouco maior, né? Com uma nova equipe, uma equipe que pensa muito em como administrar e como fazer com que diminua cada vez mais os problemas que norteiam a cidade de Osasco e principalmente a educação de Osasco, né, Marcelo? A gente sabe que a educação de Osasco ela está muito machucada. Os profissionais, então, estão assim terrivelmente desanimados. Tanto em estrutura como psicológico mesmo, né? A estrutura física hoje das escolas também deixa a desejar, né? A gente vê isso nas redes sociais, né? Pais fazendo denúncia, isso é muito grave, né? Quando chega a uma rede social com fotos e fatos ali do momento que o pai acabou de tirar aquela foto, chega a doer, né? Chega, realmente chega. Assim, a educação do país, né? É o que eu estava conversando com alguns professores. Nós vivemos hoje um momento no país muito difícil, né? Momento político, momento educacional, muito difícil. As pessoas estão desacreditadas. E você fazer com que as pessoas comecem a acender a luzinha da esperança não é fácil. Assim é a APOS. A APOS é uma associação que tenta fazer com que o professor acenda a luzinha da credibilidade em um grupo que vai lutar por ele. É claro que tem coisas que o professor tem que lutar. Faz parte, ele vai ter que fazer parte desse movimento, né? Mas a associação, ela precisa se mostrar presente naquilo que norteia as dificuldades. E o que acontece, Marcelo? Deixando, né, a problemática do país, que a gente sabe que é grande, e vindo para a nossa cidadezinha Osasco, que é uma cidade grande no seu porte, grande na sua arrecadação, né, é uma das maiores cidades, a gente sabe. Grande na sua visibilidade. Exatamente. No quadro tanto político como nacional também. E é assim, muito se fala na educação. A cada 4 anos, todo mundo fala em educação e saúde. E o que você conseguiu? O que você começa a fazer uma análise depois dos 4 anos? O que aquele administrador conseguiu no final daqueles 4 anos? Praticamente nada. E o que é pior, eu vejo assim, mesmo aqueles que tenham feito alguma coisa, foi pouco. Porque o tamanho do porte que é a cidade de Osasco, ela tem obrigação, Marcelo. Ela tem obrigação de valorizar não só os seus profissionais, como principalmente não maquiar e realmente fazer acontecer dentro das escolas aquilo que tem que acontecer. E falando nisso, hoje a gente sabe que a estatística na base do salário, hoje a cidade de Osasco, em vista de Carapicuíba, não desqualificando Carapicuíba, Barueri, por ser cidades menores, apesar que Barueri é uma cidade muito rica, mas assim, em tamanho,
né? E proporção, hoje Osasco, ele tem o menor salário da região para o professor. Isso. E após, o que a Pós hoje está defendendo? Defende firmemente hoje o salário e vamos aproveitar esse momento para você poder falar para nós sobre o salário e o que a Pós, além do salário, está defendendo. Porque a gente sabe que não é só salário hoje. Não. Hoje é um conjunto, né? Conjunto. Assim, a defasagem hoje dentro de uma escola, dentro da política educacional, a gente sabe que é muito grande. Né? A gente tem esse conhecimento. Né? Então, vamos aproveitar e passar aqui realmente o que acontece na cidade. Primeira coisa, Marcelo, assim, nesses 2 anos de construção, de reconstrução, é uma reconstrução, né, da história Pós. Porque é como eu te disse, é um levantar, é um fazer com que as pessoas e o professor tenha, através daquela chaminha de esperança, a credibilidade na associação que o representa. E pelo nosso histórico da equipe, da própria diretoria que compõe essa associação, a nossa preocupação sempre foi a questão salarial e principalmente a questão do professor. Né? Nós sabemos que há uma defasagem muito grande de salário. O nosso salário é o menor da região. É vergonhoso uma cidade do porte de Osasco ter o salário como tem. Mas o que a gente percebe é que também não tem uma preocupação real, total, por parte daqueles que assumem, né, o seu início dos seus 4 anos de administrador com relação a investir nesses profissionais. Nós temos um plano de carreira que está defasado. Né? Um plano de carreira completamente defasado. Existe o plano de carreira em Osasco? Sim, existe o plano de carreira, o 68, que rege, né, a vida dos profissionais da educação, mas com muitos erros. Então, desde que eu assumi a presidência da associação, junto com uma equipe de professores eleitas pelos próprios professores representantes de escola, nós estudamos durante esses 2 anos todas as possibilidades e as sugestões para o novo plano de carreira. E o que me dá assim, uma certa esperança é que na mesa, no último encontro realizado a semana passada com o prefeito, para dar para a gente o possível dissídio, né, a todos os funcionários públicos, ele falou sobre o compromisso com relação ao plano de carreira. Porque a gente não aguenta mais. A gente vive cobrando um novo plano de carreira e ele nunca acontece. Isso já virou uma história da carochinha, sabe? Parece que você nunca vai chegar ao fim. E o que falam? O que mais rege esse plano de carreira? A isonomia salarial. Professor é professor. PDI, PEB, todos têm que ganhar o mesmo salário. São professores. Salvo aquilo que a legislação nos impede, que é com relação aos especialistas, os chamados PEB 2 ainda. Então, a nossa legislação ainda não deixa que a gente tenha aí uma isonomia, né? Pelo próprio concurso que foi realizado, com faixa salarial diferenciada. Tudo isso a gente vai ter que galgar com o tempo. O professorado precisa entender isso. Mas a isonomia salarial entre o pessoal que trabalha em creche e o pessoal que é PEB, que trabalha dentro das EMEFs, dentro das EMEIs, isso é justo. A gente não pode mais olhar para a educação infantil da forma que esse município às vezes olhou. Eu acho que esse olhar tem que mudar. E se a associação vai ter que cobrar isso, é o que nós vamos fazer. Nós fizemos agora, Marcelo, entre vários pedidos para a administração, a gente não para aqui, porque são várias situações que envolvem o professorado. Um deles é a questão no ofício que nós fizemos com relação à lei que dá um amparo às crianças autistas e o professor com essa criança, porque ele trabalha com a inclusão, é muito fácil se falar de inclusão. Todos vêm no papel. No papel é maravilhoso. Mas o professor, ele tem o seu aluno dentro da sala de aula
Muitas vezes, sem condições nenhuma, tá? Nem de estrutura e muito menos psicológicas, físicas, emocionais, de lidar com aquela situação. E tem uma lei federal. Tem uma lei federal que dá amparo e cobra do município essa responsabilidade. Então a POS está abraçando essa causa também. Eu tenho certeza que a gente tem muita chance de ganhar com a parceria da própria Rejane, né, que é a presidente da ABRAP. Então a gente tem uma parceria com a Rejane, com a doutora Rejane, nos cursos que estão sendo ministrados aqui dentro da POS. E isso a gente só tem a ganhar, e o professor muito mais, porque todos esses cursos, já que esse profissional ele tem o menor salário da região, concorda comigo que ele não tem condições de pagar um curso? Então ele vai ter um curso grátis, oferecido pela associação, que é o que a gente está buscando fazer, Marcelo. E mais, nós temos aí um outro projeto com relação ao passe livre. Esse é uma parceria nossa. Eu também faço parte da ABRAP hoje. Nós estamos aqui porque nós conhecemos o trabalho da Anaí, da POS, e como vice-presidente nacional que eu sou da ABRAP, nós trouxemos essa lei, né, do passe livre aqui para dentro de Osasco, porque a gente sabe que é um benefício muito grande para os professores, financeiramente, né? Falando hoje, essa lei é maravilhosa, já está em São Paulo, já né? Está vigorando em São Paulo, ela a prefeitura também já tem esse benefício para o professor, e nós queremos em Osasco, né? Mas, Anaí, passa aqui, eu nem quero comentar, eu quero mais que a Anaí. Bom, em primeiro lugar, Marcelo, é o seguinte, essas parcerias, elas só têm sido enriquecedoras, né? Porque quando você mesmo colocou essa questão do passe livre lá de São Paulo, e nós juntos sentamos, a equipe jurídica da associação, ela montou um projeto excelente, é uma equipe que tem ganho praticamente todos os mandados de segurança, eles ganharam. Nós vamos entrar nesse mérito, vamos entrar sim, porque uma equipe eficiente a gente tem que falar. Exatamente, e é isso, o investimento tem que ser aí, né? A associação investe nos bons profissionais e o professor investe na associação. Então, e a associação trabalha por ele. Então, o que vai trazer de benefício esse passe livre? Esse benefício é o seguinte, esse professor com esse perfil dentro do município, ele já recebe o pior salário da região. Ele já não tem nenhum tipo de entusiasmo, vamos dizer, com relação da estrutura educacional que é apresentada hoje. Né? Nem a esperança de um salário melhor. Não. Porque e assim, exatamente. O que nos foi dito é que a esperança de um salário melhor, e isso foi dito pelo próprio prefeito, vai ser a longo prazo, porque ele não tem a condição de simplesmente ele estar atendendo, né, uma reposição salarial agora, porque ele vai estourar o seu limite prudencial, certo? Mas aí, comentários à parte, né, a gente sabe que ele teve 4 anos para isso, mas é uma preocupação que ele colocou na mesa, e que, dentre as preocupações dele, aquilo que ele assumiu com relação ao próprio plano de carreira, ele vai tentar cumprir, e principalmente a pauta social, que não envolva a parte de orçamento, que se a pauta social não envolver a parte do orçamento, ele vai cumprir. Já deu a liberação para a secretária Marisa, da administração, ela dá o aval para esse atendimento, junto com a secretária de educação, de quem compete ali da pauta social. Mas, Marcelo, voltando, o passe livre, o professor vai ter condições de transitar dentro da cidade de Osasco, né, que a maioria é obrigada a dobrar o seu vínculo. Ele é obrigado a fazer a sua carga dupla, maioria, né? Para ele poder conseguir ter um ganho maior. Então, ele é obrigado a dobrar a sua carga, a sua jornada de trabalho e transitar dentro da própria cidade. E mais, sem ajuda, né? Porque a gente sabe que o percurso, muitas vezes, o vale transporte, ele não consegue ser suficiente. E
pelo menos dentro da cidade de Osasco, ele não vai pagar nem a condução, ele vai ter condições de ter livre acesso, certo? De um local para outro. Isso não só para trabalhar, é o professor. É o professor ter o benefício dentro da cidade de Osasco de utilizar dos meios de transporte de forma gratuita. Você fala assim para mim, mas o que vai melhorar? Tem professor que tem carro, tá, mas tem muitos professores que utilizam os meios de transporte e precisam também dessa ajuda. É verdade. Também. Até mesmo esses que têm carro hoje, é porque se torna muito mais fácil e mais econômico ter o carro e trabalhar de carro do que exatamente. De ônibus. Se tiver essa possibilidade, com certeza muitos vão deixar o carro em casa e vão de ônibus. Quanto a isso, com certeza, não tem dúvida. Exatamente, é o que a gente espera. E hoje o Brasil pede isso, né? Isso, por uma questão assim, o próprio meio ambiente, né? A gente é um trabalho também do professorado que tem que se preocupar com isso. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Os professores hoje, a classe de professores, o que mais me preocupa é a questão da vida profissional desse professor. Então, eu disse isso até numa reunião de representantes aqui, que o professor precisa ter a consciência que a única forma dele ser valorizado é ele tendo um plano de carreira que realmente seja eficiente. Realmente seja. E que ele possa participar, ele possa opinar, como foi lá o PME, que salvo algumas críticas, que eu acho que foi muito em cima, para o professorado participar. Eu acho que o plano de carreira, a administração precisa se preocupar para que o professor ele tenha uma condição melhor de participação. Com tempo, onde ele tenha dispensa por aquele assunto que é pertinente à vida funcional dele. E mais, é a única forma, Marcelo, desse profissional ser valorizado. Então, por exemplo, eu, Anaí, eu tenho 28 anos de rede. Então, o que vai poder acontecer? No plano de carreira, eu vou ter condições de evoluir de forma gradativa. Então, o meu salário não vai ficar mais estagnado a uma faixa. Ele não vai sair de uma faixa 1 até a 5 e não tem mais para onde prosseguir. Não, ele vai poder galgar, sim, o prosseguimento disso dentro do próprio município. Ele não vai ser engessado. Então, é isso que o professorado hoje precisa se preocupar. Além das questões salariais, que a gente sabe que não vamos conseguir uma reposição da forma que nós gostaríamos que fosse. Até segurando essa sua fala, nesses 4 anos do governo Jorge Lapas, quantos aumentos ele deu para os professores? Olha, o ano passado nós conseguimos 8% escalonado, foi 4% retroativo a maio, porque o aumento só veio em junho, e o outro 4% em janeiro, agora, de 2016. E ele só deu para a educação, tudo bem. Mas no ano anterior nós tivemos 0% e no outro tivemos 5%. Então, assim, é muito pouco. Entendeu? Enquanto que outros municípios, o nível salarial, Marcelo, já é muito maior que o nosso. Piso, né? Já é muito maior. É uma cidade como Cotia. Cotia é uma cidade pequena, com arrecadação pequena. Um salário lá é R$ 1.600 de um professor. Né? Então, por que Osasco, o salário, ele inicia, né, com R$ 1.400? É muito pouco. A diferença, você fala R$200, mas e os benefícios? Não se tem. O benefício que se tem é o quê? O auxílio, o vale alimentação, que se o professor que, por exemplo, dobra período para sustentar a sua casa, a nossa lei orgânica, ela impede. Então, quem ganha até 6 salários mínimos, ele tem direito ao vale alimentação. Você ganhou R$1, 1 centavo acima dos 6 salários mínimos, isso bruto, tá? Isso bruto, sem os descontos. É o valor lá. Você deixa de ter o seu vale alimentação. Então, a maioria dos diretores de escola que recebem, assim, um diretor de escola, o salário dele é R$3.500. Para ele administrar uma escola, Marcelo, isso para mim é absurdo.
Aí você fala assim para mim, qual a esperança que você vê na educação? A esperança que eu vejo na educação é única, Marcelo. É que venha um administrador, realmente, pode até ser achar que é utopia, tá? Mas com compromisso de olhar pela educação. Somos brasileiros, né? Exatamente. O brasileiro tem muita esperança. Exatamente. Né? Nenhum profissional, Marcelo, ele trabalha, por mais que ele ame, diante das dificuldades que ele vai vivenciar no seu dia a dia, ele desanima. Mas isso em qualquer profissão, O professorado é o que tá doente. Você sabe que eu estou preocupada hoje? Assim, a minha preocupação na pós, além do salário principal, porque esse é o papel da associação, ela elaborar propostas e brigar por essas propostas, né? Mas é também humano a pessoa. E nós temos um outro agravante também nas escolas. Muito grave mesmo. Segurança. Nossa. Segurança. Nós não temos hoje a guarda municipal. A guarda municipal não trabalha nas escolas. Isso eu sei porque assim, me chegou uma denúncia do Alípio da Silva Lavoura, no Jardim d'Ávila. Conheço. Onde uma professora, ao sair da escola, né, do seu dia de trabalho, ela foi até o carro dela para pegar o carro para poder ir embora. Ela recebeu um revólver na cabeça dentro do estacionamento e levaram o carro dela, um carro do ano, 2015, levaram. Graças a Deus, segundo ali as pessoas que estavam lá, que eu conversei com os moradores, graças a Deus que ela não reagiu e nem esboçou nenhuma reação, porque o cara engatilhou um revólver na cabeça dela. E na frente nós temos um posto de saúde. Então, quer dizer, na mesma rua nós temos a escola e temos o posto de saúde. E não tem um guarda municipal. Então nós temos esse grande problema com a guarda municipal que não atua dentro das escolas municipais. Não. Foi-se o tempo que a guarda fazia isso. Um tempo atrás, em outras gestões, a guarda tinha esse papel, né? Hoje não se tem. Aí a coisa piorou, de vez mesmo, de vez. Porque nós tínhamos os vigias, né? Em algum tempo atrás a gente tinha os vigias. Isso dava uma certa intimidação. E também o vigia, ele tinha o conhecimento de todos ali daquela região. Então, geralmente era alguma pessoa dali, da área, da comunidade. Então tem o respeito, nem isso nós temos mais. E um outro agravante. Eu tô com uma denúncia de uma escola no Jardim Pratina, tá? Onde tem maconheiros dentro da escola fumando embaixo da janela, e a fumaça entra na sala de aula e as crianças estão com dor de cabeça. Mas, ô Marcelo, isso não vai longe. Se eu for te falar as denúncias que eu tenho aqui, tá? Eu vou te dar uma bem recentezinha. O Maria Bertone Fiorita, que é ali perto do SESI, dos prédios aqui do Flamboyant, que tem ali no Piratininga. Piratininga, sei. Foram roubados toda a fiação da escola. A escola ficou uma semana praticamente, tá? Sem luz. Sem luz. Foi uma semana que o tempo mudou, sabe? O clima mudou. E as professoras, elas não tinham como trabalhar, como dar aula. Então as crianças foram dispensadas. E assim, tentou-se resolver o problema, mas demorou-se uma semana. A fiação foi roubada. Outra, o Tertuliano, lá no Jardim Conceição, lá perto da DINAP. Tertuliano foi hoje. Já é a 4ª vez que o Tertuliano sofre arrombamento. Roubam tudo, fazem a maior bagunça dentro da escola. E os professores me mandaram as fotos hoje. É absurdo, Marcelo. E os professores desanimados. Porque é duro você ver o teu material todo destruído. Né? A sua situação, a sua sensação de impotência é muito grande diante desse contexto. E a gente fica amarrado. Porque isso a gente cobra. Mas isso cabe ao poder. O poder público dar essa assistência e ajudar e procurar alternativas. O que não pode é as crianças deixarem de exercer aquilo que é um direito delas, porque não se tem vigia, porque não se tem guarda, certo? É absurdo isso. Isso daí é uma coisa muito grave, né? Porque
A gente sabe que hoje os professores sofrem muito com isso, né? Sim, olha, você falou da maconha. Eu ri, por quê? Porque tem uma escola aqui na Zona Sul, o Cecília Castellani. Eu recebi várias denúncias, não só de professores, tá? Mas principalmente a comunidade local. Que as pessoas vão lá, os caras vão lá mesmo, porque tem uma área grande atrás. Eu fui lá na escola, a diretora tenta fazer um trabalho muito bom lá, mas não adianta, os caras invadem. Os caras vão, eles fumam. E quem é o louco? A professora vai continuar dando a sua aula e o cheiro da maconha vai entrar dentro da sala dela. Não tem o que fazer. Ela vai fazer o quê? Ela vai se indispor com um cara desse? Isso vamos falar em agravante. Você sabe que essa fumaça, ela vicia. Se a criança tem tendência a se viciar em qualquer tipo de entorpecente, bebida, se ela tiver essa tendência, essa maconha, essa fumaça que ali está adentrando, está viciando as crianças. Isso daí hoje é uma denúncia muito grave. Sim. Muito grave. Sim, por isso que a própria comunidade procura os meios, ligou aqui na pós, a gente fez. O jornalismo, a gente procurando todo mundo. Procurou conversar, a diretora tenta fazer um trabalho social lá, mas assim, o próprio meio, o ambiente físico acaba impedindo, dificultando, porque é um local grande, onde a área aberta. Assim, é aberta. Hoje as escolas estão abertas. E eles pulam lá, entram lá no meio do mato, por mais que se capine, às vezes com a chuva, né, a capinagem não consegue ser suficiente. Mas eles tomam aquele espaço como deles. Então eu vejo assim, precisa ter sim, uma preocupação do poder público. As escolas estão à revelia, precisa tomar esse cuidado. Não adianta nada a secretária de educação tentar montar uma estrutura de organização, se ela não tiver o apoio lá de baixo. O que é lá de baixo? Administrativo, aquilo que não faz parte dela, que vem lá da administração, que vem do executivo. Tem coisas que ela pode até encaminhar, mas vão parar lá embaixo. Por que param lá embaixo? Porque é por algum motivo. É algum motivo que precisa ser direcionado, precisa da assinatura do executivo. Mas o que a gente sente hoje, Marcelo, está muito moroso. As coisas demoram demais para acontecer. E nós estamos perdendo os professores com isso. Nós tivemos, nesses últimos períodos aí, do ano passado para cá, para você ter noção, nós temos 5.020 professores no município. Hoje chega um número um pouquinho maior, até, porque agora teve um ingresso, então consegue ser um pouquinho mais. Mas nós tivemos só de exonerações mais de 2.000. Você tem noção? Quase 50%. Que foram para outros municípios. Foram para Carapicuíba, foram para Jandira, foram para Itapevi. Porque a estrutura geral, não só salarial, ela está melhor. Osasco, ela tem a sorte de todos os administradores, ela tem uma característica, tá? E isso eu falo com toda certeza do que eu estou dizendo. Eu ouvi ontem de um grupo de professores que a gente estava conversando numa reunião com a secretária de Educação, e esse grupo de professores falou de uma forma muito rica. Osasco tem um perfil, Osasco é um lugar onde os professores, eles se entregam. Não que os outros não haja isso, mas aqui há uma liberdade de entrega, entendeu? Você se entrega no trabalho pedagógico, você se entrega com a comunidade, você se entrega com o seu grupo, né, com os seus gestores. Existe, Osasco, ele te dá isso. É uma casa mais família. Mas também, por outro lado, o próprio poder público abusa disso. Abusa. Então eles gostam de estar trabalhando. Vamos ser o menor salário da região, vamos deixar as coisas assim, não vamos caminhar tanto, vamos ver até onde se aguenta. E aí o que acontece? Esse professor vai embora, Marcelo. Ele vai embora. Aí a gente perde excelentes profissionais, que é o que disse uma professora ontem. Eu era servente de escola,
passei a inspetora, hoje sou professora. Eu amo estar na cidade de Osasco, eu amo ser PDI e trabalhar na creche que eu trabalho. Só que eu sou obrigada hoje a ir para o município de São Paulo, porque eu passei no concurso, porque lá ele me valoriza mais. Nós estamos realmente perdendo muitos profissionais e assim, eu também sou bem procurado, professores de Osasco, eles procuram a gente. Marcelo, você sabe se tem concurso em Barueri, Carapicuíba? Quando que eu via isso daqui de Osasco? Todas as cidades tiveram concurso agora, né? A maioria das cidades ao nosso redor tiveram concurso agora. Salvo Osasco, que está aí com um concurso de 2014, que foi um concurso engessado, a gente sentiu muito, eu acho que todas as entidades erraram, no sentido de não estar cobrando da administração de forma oficiosa, de forma documental, o quê? Que não se engessasse o ingresso desses professores. Então, se engessou um número e não se pode chamar além daquele número. Então, o que acontece? Isso acabou causando um transtorno muito grande, porque hoje a gente não pode fazer um outro concurso, porque ele ainda está vigente. E eu sei que tem algumas escolas que falta professor. Nossa, algumas? Você está errado. A maioria, grande Estou tentando amenizar, estou tentando. Então, vamos lá, recapitulando. Então, a maioria das escolas hoje se falta professores. Não se consegue ter. Hoje nós estamos com uma defasagem. Principalmente educação infantil. Isso, principalmente. Principalmente educação infantil. Eu estou tentando amenizar. Hoje nós precisamos, Marcelo, para a gente respirar, 500 professores a mais. Para a gente respirar, tá? E nós temos uma fila grande, né? Nós temos uma fila grande para estar assumindo, né? Que é o nosso problema hoje também, os professores que passaram e não assumiram, né? Exatamente. E esse é um dos motivos da nossa reunião de ontem. A gente está abraçando essa causa. É uma causa que desde 2014, quando saiu o concurso, começaram a chamar as primeiras problemáticas do concurso. Então, logo na pauta da campanha salarial 2015, nós entregamos pedindo uma prioridade, né, como se acontece em vários locais, que é o quê? Chamar esse pessoal remanescente. Quem não conseguiu entrar no concurso, que tenha o direito, né, de ser contratado, se assim ele quiser. E muitos deles já estão trabalhando em outros municípios. Muitos já estão, muitos. E muitos deles tiveram que enfrentar a fila 4 horas da manhã, na seletiva que teve em 2015, para poder conseguir um direito de trabalhar em Osasco. Que é isso que a gente quer mudar, Marcelo. A gente precisa mudar isso. O professor, olha, uma coisa tem que ficar entendida aqui. A gente sempre tem que lutar pelo quê? Pelo concurso público. Certo? Aí deixa os jeitinhos, as cartinhas. Concurso público. Mas um concurso público aonde se tenha uma forma, não que a FGV ela não foi clara, não, ela foi uma excelente fundação, não estou aqui, em hipótese alguma, colocando a idoneidade da FGV em dúvida, mas o que faltou foi a própria comissão do município, aquela que montou, tá, todas as regras desse concurso, ela fazer de uma forma onde ele fosse um pouco mais respeitado, né? Então, o que os professores precisam entender que a nossa defesa sempre vai ser o concurso público. Porque aí você deixa de ter uma seletiva onde você chama 1.500 pessoas contratadas, que hoje é o nosso número mais ou menos, 1.500, 1.600 professores contratados, Marcelo. É um direito de vaga para quem passa em concurso. A gente tem algumas denúncias aí de pessoas, olha, Marcelo, a minha numeração, eu passei 1.800, é a minha numeração. Já chamaram a 2.000. Como que isso funciona? Essas são as denúncias e perguntas que algumas Marcelo, fazem. nós fizemos vários encaminhamentos das irregularidades com relação à própria seletiva. Só que essas irregularidades, elas têm que ter, em primeiro lugar, Marcelo, nós somos uma equipe séria. Nós temos que trabalhar com seriedade. Não adianta um professor ligar para a gente aqui e dizer assim, eu tenho uma denúncia, eu não vou dar o meu nome, eu não vou dar a situação, eu não vou dar a escola. Desculpa. Aí não tem como você ter um embasamento na tua denúncia. Agora, todas as denúncias
que tiver embasamento, eu fui em todas as atribuições esse ano, salvo a de CLT. Mas todas as atribuições eu estive lá. E eu anotei todas as denúncias. Todas elas foram encaminhadas e todas elas foram resolvidas. Porque foi uma situação ou de uma parte técnica, ou porque a diretora deixou de mandar uma vaga tal, e aí acabou se entendendo por que tinha acontecido aquilo, ou um professor que abriu mão da sua, que é o que se dá direito, no dia, né, da atribuição do efetivo por efetivo, ele abriu mão do seu afastamento sem remuneração, então naquele dia a vaga dele concomitantemente vai para outro. Então são essas coisas às vezes difíceis do professor entender esse mecanismo, mas a gente que está lá, você já está com o olho aberto, você está esperto a tudo que está acontecendo. E a tua presença intimida. Então a presença da pós em todos esses momentos intimidou. Fez com que a própria administração percebesse que tem pessoas de olho. E se a denúncia acontecer, ela vai ter embasamento e ela vai ter que ter uma resposta. Eu vou aproveitar, nós vamos colocar aqui embaixo, tá? Os telefones da pós, contatos, para que você que tenha denúncia, você que tenha alguma coisa para relatar, é muito bom e muito importante. Que nem eu relatei aqui algumas denúncias, né, que me passaram. Né? Eu não posso aqui falar o nome da pessoa porque ela passou para mim. Mas agora, se você estiver assistindo, você pode aproveitar essa numeração embaixo, esses contatos, entrar em contato e fazer a sua denúncia, né, Anaí? Isso. Anaí, eu sei, eu já ouvi aqui vários telefonemas de pessoas com denúncias, aqui chega muita gente, a pós é muito atuante nisso, que cobra, que isso é importante, e por isso nós estamos hoje aqui. Porque eu quero saber a posição hoje da Anaí sobre a educação de Osasco, né? E aproveitar e perguntar para a Anaí se ela tem expectativa desse atual governo, se ele ainda consegue fazer alguma coisa pela educação ou não tem expectativa nenhuma, né? Olha, Marcelo, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Tá? Quem me conhece sabe, eu adoro contos de fadas, adoro, mas isso não quer dizer que eu não tenho os pés no chão. Eu penso assim, ele precisa da gente, não somos nós que precisamos dele. Para ele conseguir uma reeleição, ou pensar nela, ele precisa fazer algo pela educação. Eu creio nisso. E eu também acho que ele vai buscar de alguma forma alternativas para tentar fazer com que mude esse perfil tão ruim que ficou durante esses 4 anos, desses 3 anos e meio, tá? Se ele vai ter perna para tudo isso e tempo, desculpa, amigo, aí é outro problema, aí é uma situação que é um risco que, infelizmente, ele vai correr. Agora, você me fez uma pergunta, você ainda acredita? Eu sempre acredito, porque eu acho assim, falar de educação é muito fácil falar de educação. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Mas você tem que fazer algo por ela. E os professores deram toda a demonstração de paciência, possível e impossível. E hoje, não só os professores, né? A cobrança grande hoje dos pais é os uniformes que não chegaram ainda. E chegaram... eu perguntei para a secretária, ela disse que receberam com uma morosidade, tiveram uma dificuldade para receber, mas eles estão indo. É a palavra que ela disse, eles estão chegando, mas nós estamos em maio, né? E assim, o que me preocupa, o que está chegando é um uniforme de verão. E nós estamos em maio, quer dizer, a criançada vai ter que chegar em junho, que já está um frio, inverno. E aí, como que faz? Né? Então, poderia ter se pensado. Tem coisas, Marcelo, que eu penso assim. Mesmo eu sendo sonhadora, eu fico tentando entender por que não pensam naquela situação antes. Ou se pensaram, por que não evitam? A criançada precisa do uniforme, já se dá o kit do verão e do inverno. Ponto. É a mãe que vai cuidar. Entendeu? Tem criança que tem necessidade de usar, mesmo no calor, o abrigo.
Não adianta, tem criança que é assim, a temperatura individual de cada um, de corpo, é pessoal, é cada um. Então, por que não? Tem coisas tão simples de se resolver e não precisa causar o que se causa, sabe? Eu penso assim. Faltou aí um Eu acho que uma organização, um planejamento maior, eu não sei onde emperra. Quando eu falo para você, a pós faz a sua parte, a pós encaminha. Encaminho lá para baixo é a administração, encaminho aqui para cima, que é a educação. Eu fiz a minha parte. Eu tenho o documento, eu tenho a pasta ali com protocolo. Agora, se eles vão fazer a parte deles, cabe depois a cada um tá cobrando também. Certo? É isso que tem que ser. É isso que tem que ser. Bem, amigos, essa entrevista acabou sendo um bate-papo, né? Muito bom, muito descontraído. Eu tenho certeza que você vai pedir que a gente continue, que a gente faça novamente mais algumas conversas. Vamos chamar como uma conversa. Hoje eu não vou falar que é uma entrevista, não. Eu vou retificar a minha fala inicial. Mas se você quiser que a Anaí explore algum outro tema, algum outro assunto, entre em contato conosco, entre em contato com a pós. Deixe a sua sugestão e, com certeza, eu volto aqui com todo prazer, né, para que a gente possa explorar o que você tem de curiosidade, né, e até mesmo saber o porquê que para você não está acontecendo isso. Tá ok? Anaí, você gostaria de dar uma palavra? Eu quero encerrar, Marcelo. Eu queria, assim, lembrar a todos, após que o nosso slogan é reconstruindo, né, uma nova história. É isso mesmo, é reconstruindo uma nova história. A pós já existe. Né? A pós, ela já tem uma história nesses 31 anos pelas pessoas, as percussoras disso. Mas nós temos um evento do Mário Sérgio Cortella, dia 10 de junho. Eu gostaria muito de contar com a presença de todos vocês, imprensa. Você está convidado, Marcelo, vai receber o convite para isso. Mas, assim, nós tentamos fazer de um evento também um trabalho social, porque é esse também. A educação, ela também é isso, né? E o professor, ele tem uma doação, um coração que não é dele. Então, acontece o seguinte, a gente, nesse evento, vai estar dando os convites para os sócios. Vamos ter alguns convidados, que não são muitos, são poucos, e alguns convites à venda, que quem quiser pode estar ligando aqui na associação. E para estar participando do evento, é 1 quilo de alimento, que vão ser feitas algumas cestas básicas, pelo Padre Douglas, que é lá da comunidade, lá de Vargem Grande. Ele faz um trabalho social imenso lá em toda aquela região, Caucaia, Itapevi, ele distribui para todo aquele pessoal. E ele está contando com essas doações. Então, pessoal, olha, eu conto com vocês, venham participar. É um evento que após estar, e você, primeiramente, você que é sócio, você contribui com a pós coordena e administra, né, essa contribuição. Então, o que a gente quer é que você venha, seja muito bem-vindo, venha a essa associação. Aqui é um novo grupo, certo? Às vezes a gente não tem perna para ir em todas as escolas, mas fica aqui a nossa desculpa, porque realmente a demanda aqui é grande. Outra coisa, eu vou passar para vocês o telefone de contato, é o 36812802 e o 36831019. Temos o site oficial da pós, viu, Marcelo? Nós tivemos muitos problemas com alguns fakes, então o site oficial é após-região, www.após-região.com.br. E o Facebook, após, Associação dos Professores. Tudo bem? Obrigada por esse momento. Agradeço, Anaí. Bem, amigos, e aqui a gente encerra esse bate-papo. Era uma entrevista, se tornou um bate-papo, mas bem descontraído aqui, ok? Um abraço, fiquem com Deus.